Resultados, discussão e considerações finais. Bom, gente, finalizando a série sobre como organizar uma pesquisa, vou falar aqui desses pontos que são importantíssimos e as pessoas esquecem da importância. Eu fico pé da vida quando eu pego um texto, eu leio e as conclusões só tem um parágrafo, uma partezinha só. É, Para quem não sabe, assim, geralmente nos artigos, em geral, tá? Independente de área, você tem eh, algumas partes, entre elas os resultados, a discussão e as considerações finais. Se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Pedro, meu apelido é Esti. Vocês podem me encontrar em várias redes sociais com esse apelido. E eu falo sobre coisas da minha vida, inclusive sobre pesquisa, que é uma das minhas áreas, né, da vida que eu mais gosto, e eu gosto também de falar sobre esse assunto. Como eu falei, então, tem os resultados, geralmente os resultados você apresenta os dados, aí você descreve, né, as variáveis, contextualiza, a discussão tem a interpretação desses dados que você apresentou, e as considerações finais são as sínteses, né, sobre as constatações que você trouxe com a sua pesquisa. Bem, eu vou explicar de uma forma mais adensada, mas antes, pessoal, curtam o vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Meu canal tá aí, crescendo aos poucos. Se você gostar desse vídeo, se inscreva, tem muita coisa ainda para falar. Tô nesse estilo, como eu sempre falo, bem vlog. Eu sempre quis fazer, só que eu não tinha recursos, né? E agora eu tô aproveitando que eu tenho esses recursos para tentar, viabilizar essa ideia. E também compartilhem, eu acho que é muito importante compartilhar para que cada vez mais, né, eu consiga produzir vídeos, quem sabe até monetizar para conseguir ali uma sustentabilidade ao projeto aqui desse canal, tá bom? Tô aqui com a minha canetinha, né, que eu uso para mexer no tablet, porque eu tô aqui com o meu guiazinho, que eu sempre falo que eu tenho um guiazinho, né. E aí, vamos começar pelos pontos. Primeiro vamos falar dos resultados, porque a gente veio, né, falou dos procedimentos, daí a gente tem que coletar os dados, né, seja no campo, seja no nosso, dentro do nosso recorte, sei lá, as reportagens, os documentos, e a gente apresenta esses dados de forma sistematizada, óbvio, né. Eu acho que é importante sempre descrever de forma bem, densa sobre as variáveis que você está utilizando, né, ou pelo menos, assim, a amostragem de forma bem densa para que quem estiver lendo não tenha dúvidas, né, porque é muito fácil ter dúvida, é muito fácil a gente se perder, né, quando a gente apresenta os resultados, isso se perder que eu estou falando é a pessoa leitora, né. E obviamente contextualizar todos os temas que você identificou, por exemplo: eu apresentei os dados referentes a uma pesquisa que eu fiz em sala de aula. Que sala de aula é essa? É escola particular? É escola pública? É ensino fundamental? É ensino médio? Qual que é a idade desses jovens? Como que esses jovens se comportam perante aquilo que você está trabalhando? Vamos ver se você está trabalhando questão da matemática em sala de aula. Eles acham que esse assunto é chato? Tudo tem que ter tem formas de a gente coletar o dado, né, seja pela observação participante, enfim. Você coleta e apresenta esse dado e dê substância, porque senão fica uma coisa meio assim: "Ah, existe esse dado". E não, a gente tem que apresentar muito bem. E se a gente tiver como comparar, enriquece muito. É muito bacana quando a gente tem, sei lá, pelo menos 2 no caso, assim, de sala de aula, ter 2 salas de aulas diferentes para comparar, é muito bacana, é muito enriquecedor. Uma já dá um trabalho bacana? Dá, mas 2 você consegue fazer uma comparação, e você pode definir ali certas variáveis, né. Por exemplo, engajamento dos alunos e das alunas, é uma variável. Eh Desempenho ali da pessoa, né, que é docente, por aí vai. Você pode desenvolver e obviamente explicar,
direitinho, minuciosamente, porque a discussão, para mim, e acho que para todo mundo, deveria, porque às vezes não é, ser a principal parte. Por que que eu falo que deveria, mas às vezes não é? Eu vejo muitos trabalhos, inclusive, não vou falar tanto na área da comunicação, porque a gente às vezes gosta muito da discussão, mas que tem assim um teor teórico muito refinado, mas aí você vê a discussão, às vezes é mais do mesmo. O legal da ciência e de fazer pesquisa é justamente você buscar o diferente, você buscar fazer a diferença, você apresentar algo que ainda ninguém viu. Então, por exemplo, quando você está lá interpretando os resultados, você pode pegar os seus resultados e comparar com outras pesquisas já realizadas, já consolidadas, e ali extrair o que de novo você tem ali. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa muito bacana da minha dissertação de mestrado foi entender que existem gerações de fãs de cultura pop japonesa aqui no Brasil. É algo muito parecido com o que foi discutido pelo Toshio Okada, o Kada Toshio, lá no contexto japonês. Ele fala, se eu não me engano, ele é um produtor, né, da área de animação japonesa, e ele fala dessa divisão dos fãs e tudo mais, é muito interessante, porque lá é um contexto e aqui é um outro que é parecido, porque entram questões que são muito bacanas, assim, de engajamento, passando por a forma como se aprecia, né, os mangás e os animes, porque, veja, eu sou de uma época, por exemplo, que pegou a geração que virou, né, virou do VHS/TV pro online, né, mas quem é mais antigo pegou só TV, VHS, tinha que às vezes legendar, né, pedir para amigo legendar, porque ele sabia japonês, era uma coisa muito doida. E é muito diferente de hoje, que hoje a gente tem pessoas que nem conseguem assistir se não tiver em HD, né. Então é só para vocês perceberem que esse pulo do gato que é o interessante na hora de interpretar, os resultados. Também relacionar com a discussão com a parte teórica, né, a gente não pode, deixar de lado a parte teórica, porque, veja, se você apresentou teorias, elas têm que estar conversando com o seu objeto de pesquisa, com seus interlocutores e interlocutoras da pesquisa, né. E aí, ó, tem muita coisa legal que você pode fazer em relação às implicações do estudo, né. Por exemplo, a validade, seu estudo ele realmente é válido dentro dessa perspectiva? Até quando você faz essa comparação com os demais, será que você acrescenta algo teoricamente? Porque você pode acrescentar, né, você pode acrescentar uma outra discussão, ampliar uma teoria, ou até mesmo propor uma teoria, quem sabe, né. Qual que é a implicação prática também do seu estudo? Ela tem impactos sociais, impactos políticos? É importante sinalizar isso, porque isso enriquece o que a sua aonde a sua pesquisa quer chegar. E aí a gente chega nas considerações finais, nas benditas considerações finais. Eu, assim, eu fico bem, acho curioso, eu não tenho outra palavra para usar, eu acho muito curioso, porque, assim, as pessoas falam muito das considerações finais, mas, gente, assim, primeiro ponto, não é só você fazer a síntese das suas constatações até o ponto final, é também um dos pontos, acho que você tem que revisitar a sua pesquisa como um todo, apresentar aonde você chegou com a pesquisa, beleza, até aí tudo bem, né. Só que, assim, tem coisas que você pode falar, porque, assim, todo estudo é limitado, por exemplo. Essa pesquisa não vai responder tudo. Apresente as limitações do seu estudo. Isso, demonstra muita humildade sua enquanto pesquisador, pesquisadora, né. E eu acho que encaminha, né, para algo que pode ser feito no futuro. Inclusive, esse é um dos outros pontos. Também tem as reflexões finais. Pega a sua teoria, ou as teorias, complexifica a partir da discussão que você apresentou e traga essas reflexões finais, né, para dar essa amarrada a partir das constatações, porque, inclusive, é um espaço que é bacana você apresentar essas reflexões finais, né, antes dos seus encaminhamentos. Você pode dar continuidade, você pode sugerir continuidade de pesquisa, você pode falar: olha, eu fui até aqui,
não quero ir além. Alguém pode ir além, por favor? Não desse jeito, tá, gente? Mas assim, tem pesquisas que chegam até certo ponto. Depois desse ponto já não é contigo. E tá tudo bem. Mas é importante você sinalizar, porque isso é importante para quem está lendo, isso é importante para quem está avaliando, por exemplo, para uma revista. Isso é importante também para você se resguardar, né? E aí, além disso tudo, também tem uns outros pontos que eu quero trazer, como, por exemplo, se essa pesquisa envolve pessoas, animais, passe pelo comitê de ética, né? É importante passar, apresentar ali tem um código, né, do comitê de ética, depois que essa pesquisa é aprovada pelo comitê, manda para a revista, bacana, isso enriquece, isso dá outro status, aí a gente olha com outro olhar, fala, gente, porque eu sou editor de revista, né, científica, então a gente olha com outro olhar, né, isso dá uma maior validade, vamos dizer assim, né, para sua pesquisa. Então, assim, é importante a gente ter esses cuidados, né. E aí, assim, para finalizar aqui o vídeo, pegar isso tudo que eu falei, gente, nessa série de 5 vídeos e tentar aplicar. Eu sei que é difícil, mas assim, pega uma folha de papel em branco e começa. Bota lá os pontos do tema, da hipótese, dos objetivos. Separa lá como você quer organizar a sua pesquisa em relação ao seu levantamento bibliográfico. Já separa a amostragem, se for o caso. Já separa os procedimentos metodológicos. E, por fim, já vai tentando ali fazer um desenho em relação aos resultados, em relação também à discussão, o que você pretende discutir, nem que seja assim, sugerindo os parágrafos e a sua finalização também. Óbvio, não estou falando para você já ter tudo pronto, porque a gente às vezes não tem, às vezes a gente tem, né? Só uma questão de sistematizar. Ah, já tem lá a dissertação. É só sistematizar, gente. E eu acho que é isso, gente. A gente se vê numa próxima. Vou aqui pensar em mais temas para a gente discutir. Amanhã é sábado. Eu acho que eu vou fazer live, então fiquem de olho. Depois desse tempo todo sem live, né? Tô aqui gravando off. Bom, obrigada aí por quem assistiu e ficou até o final. Compartilhem o vídeo, deem like e, obviamente, se inscrevam no canal, né, gente? Vamos crescer aqui, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.